Olá, bom dia, sejam bem-vindos. Sou o professor João Rodrigo Andrade e vamos a mais uma aula de transferência de calor 2. Nas aulas anteriores, explicamos as definições de uma camada limite, tanto térmica quanto de quantidade de movimento, e a própria camada limite de concentração de uma determinada espécie, concentração molar. E esta camada limite nós vimos que é muito similar à camada limite térmica, e veremos ao longo deste curso mais semelhanças entre elas, inclusive semelhanças matemáticas. Na aula de hoje vamos estudar variáveis que são muito importantes para as nossas análises de transferência de energia térmica. Essas variáveis são o coeficiente de convecção local e o coeficiente de convecção total, que podem ser utilizados para modelagem e a previsão de uma determinada quantidade de calor sendo transferida, transportada. Então vamos à apresentação. Temos aqui um escoamento de um determinado fluido que possui uma velocidade U infinito e uma temperatura T infinito. Este escoamento se dá sobre uma determinada placa, vamos considerá-la previamente como uma placa plana a uma temperatura superior à temperatura T infinito. Esta placa possui uma área total AS e uma temperatura de superfície TS. Observamos aqui a variável Q duas linhas. Essa variável representa o fluxo de calor, ou seja, em um elemento infinitesimal de área dA, qual é a quantidade de calor que está fluindo, sendo transferida naquele pequeno elemento. Consideramos que Q duas linhas é uma função local, ou seja, em cada posição da placa, o Q duas linhas, esse fluxo de calor tem um valor diferente, ou seja, é uma função que depende da posição. Temos aqui as variáveis x, que representa a posição nesta placa que estamos avaliando a função de transferência de calor, e um dx, que pode representar, por exemplo, qual é a área analisada. Por exemplo, vamos considerar uma superfície tridimensional. Nessa superfície temos um pequeno elemento de área. Neste elemento temos uma transferência de energia térmica, que vamos chamar de Q duas linhas. E esta área ela é representada por dA. Vamos agora imaginar que em toda a extensão na direção Y desta placa, temos uma invariação, ou seja, o Q ele não muda, ele é invariável na direção Y. Então, um elemento dA ele pode ser chamado também de um elemento dx multiplicado por um determinado comprimento, uma determinada largura desta placa, vamos chamar de L. Ou seja, como há uma invariação de Q duas linhas ao longo de Y, podemos dizer que esta área, que anteriormente era chamada de dA, agora pode ser chamada de L dx. Então, dA igual a L dx. Vamos supor que agora nos interessamos não no fluxo de calor local, mas sim no fluxo de calor total ao longo de toda a superfície. Como poderíamos obtê-lo? É simples, basta integrarmos todo o fluxo de calor em toda a área desta placa. Então, fluxo de calor, que é uma quantidade de calor por unidade de área, multiplicado por dA, e tudo isso integrado ao longo de toda essa placa. Desta forma, teremos uma quantidade total de transferência de energia térmica e não mais um fluxo de calor. Então, agora conhecemos todo o calor sendo transferido da placa, neste exemplo, pois consideramos que a placa está numa temperatura maior do que a temperatura do ar. Então, todo o calor sendo transferido da placa para o ar. Então, temos uma quantidade global. Então, o que notamos aqui é a integração de uma quantidade local e uma quantidade maior, uma quantidade global.
Como vimos anteriormente, a lei de resfriamento de Newton, ela correlaciona uma determinada quantidade de energia térmica sendo transferida a um coeficiente multiplicado por uma diferença de temperatura. Esta quantidade de calor sendo transferida pode ser uma quantidade local ou uma quantidade global. Vamos inicialmente considerar esta lei aplicada a uma quantidade local. Então, temos a seguinte equação: Q, duas linhas, é igual a H multiplicado por TS menos T infinito. Temos algumas observações importantes. A primeira é que H, como ele está correlacionado a um fluxo de calor local, ele também é uma variável local, ou seja, o H ele varia em função da posição. Analisando esta figura, o H ele varia em função de x, então temos aqui um H de x, ou seja, o H ele é diferente para cada uma das posições que temos nesta placa. Agora, estamos interessados em descobrir qual é a quantidade total de energia térmica sendo transferida. Para isso, basta integrarmos esta equação. Então, integrando Q, duas linhas em função de A e substituindo esta equação, temos que esta integral será dada por TS menos T infinito multiplicado pela integral na área de H dA. Ora, professor, o que se representa este TS menos T infinito do lado de fora da integral? Bem, é o seguinte: nesta definição, a fim de facilitar os cálculos matemáticos e evitar problemas bastante complicados em relação à matemática dessas correlações, consideramos que TS menos T infinito é um valor médio, ou seja, o TS ele representa um valor médio da temperatura desta placa e não exatamente a temperatura da placa em um determinado local. Ou seja, uma vez que é um valor médio, ele pode ser colocado do lado de fora dessa integral, pois é um valor independente da posição x, é um valor médio. Já H não é um valor médio, é um valor local, e ele deve ser integrado ao longo de toda esta área a fim de calcularmos a quantidade total de energia. Porém, podemos utilizar outro artifício matemático a fim de facilitar ainda mais esta equação. Podemos definir um valor médio para o coeficiente de convecção, coeficiente convectivo médio. Ou seja, o coeficiente convectivo até o momento era dado como H. É um valor local, em cada posição ele terá um valor diferente. No entanto, se considerarmos um H traço, este H ele pode ser constante ao longo de toda a superfície. E esta integral de H dA pode ser resumida como H traço multiplicado pela área total da superfície. E qual será o valor deste H? Simples. O valor deste H é uma média em função da área, uma média ponderada pela área. Então, 1 sobre AS multiplicado pela integral de H dAs. Então, temos aqui definido o coeficiente convectivo médio em função do coeficiente convectivo local. Para uma placa plana, cuja as variáveis são alteradas apenas ao longo do eixo x, ou seja, são funções apenas de x e não são funções apenas de y, o que está descrito aqui como uma variação da área aqui, podemos entender como uma variação de dx. E aqui, ao invés da área, L. Então, algumas observações acerca desses coeficientes local e médio é que o fluxo local e a taxa de transferência de calor total da massa são de grande importância para os problemas de convecção. Ou seja, tudo o que estamos vendo aqui, esses coeficientes médios, eles serão muito importantes quando formos avaliar, por exemplo, em problemas industriais, qual é a taxa total da transferência de energia térmica, qual que é o calor total que estamos avaliando. As equações para a determinação do fluxo total depende do valor local
ou seja, a determinação dos fluxos e as taxas dependem dos coeficientes locais. A transferência por convecção é influenciada pela camada limite. Como vimos anteriormente, a camada limite ela tem uma variação ao longo dessa espessura, ao longo de toda essa placa. E essa variação vai gerar também uma variação de H local. E uma variação do H local, obviamente, vai ter um impacto sobre o H médio. Então a camada limite é muito importante para a gente aqui e por isso vamos analisá-la mais a fundo. Outras propriedades, como vamos ver futuramente, como a densidade, viscosidade, condutividade térmica, o calor específico, a geometria do fluido, a geometria do escoamento, são muito importantes para essa definição. Por exemplo, se vamos resfriar um determinado elemento que está aquecido, se utilizarmos água ou utilizarmos ar, o comportamento térmico será totalmente diferente. E a determinação desses coeficientes, o H local e o H médio, é o grande problema da convecção. Então, basicamente, a grande parte do nosso curso será dada por como definirmos o H. Pessoal, agora vamos falar novamente um pouquinho sobre a questão da camada limite. Falamos sobre a camada limite, sobre sua importância, e devemos levar em consideração que a camada limite ela apresenta diversos comportamentos. E uma das classificações desses comportamentos de grande importância é a questão que a camada limite é laminar ou ela é turbulenta. Uma camada limite laminar ela terá um maior fluxo de calor, um maior coeficiente convectivo, ou ele será menor. E por quê? Primeiramente, vamos entender como quantificar a turbulência. Então, naturalmente, para a maior parte dos escoamentos, utilizamos o coeficiente chamado coeficiente de Reynolds, número de Reynolds, para quantificar se esse escoamento ele é turbulento ou se ele é laminar, ou pelo menos se ele tem o potencial de ser um escoamento turbulento. O número de Reynolds ele é dado como uma relação entre as forças de inércia e as forças viscosas, ou seja, grosseiramente, as forças de inércia agem no sentido de aumentar a velocidade do fluido, como conhecemos a inércia, aumentando a velocidade, aumentando a massa de um determinado corpo em movimento, aumentamos sua inércia, ou seja, a dificuldade de pará-lo. Quanto maior a inércia, mais difícil maior é a força necessária para parar um objeto móvel, sólido, por exemplo, um carro. Com o fluido não é muito diferente, então quanto maior essa velocidade ou maior a massa específica desse fluido, a sua inércia também é maior. Enquanto as forças viscosas, elas agem na forma de amenizar, atenuar toda esta movimentação da massa de fluido. Então no sistema massa e mola, as forças viscosas agiriam como amortecedores, transformando uma energia que é dada como uma energia de movimento em uma energia térmica. Então as forças viscosas tentam prender, segurar, restringir este movimento, enquanto as forças de inércia tentam acelerar. E esta relação nos dá o número de Reynolds. Se as forças de inércia forem muito maiores do que as forças viscosas, o fluido ele estará desprendido, ele terá o maior número de graus de liberdade. Enquanto se as forças viscosas sobreporem as forças de inércia, esse fluido ele estará mais contido, ele escoará de uma maneira mais comportada, pois a viscosidade restringe seu número de graus de liberdade. De uma forma integral, as forças de inércia podem ser dadas como ρ, v ao quadrado multiplicado por L ao quadrado, enquanto as forças viscosas é dada pela viscosidade multiplicado pela velocidade média multiplicado por L. Fazendo as simplificações, chegamos à seguinte equação. O número de Reynolds é igual a velocidade característica multiplicado pelo comprimento característico dividido pela viscosidade cinemática. Então temos aqui o número de Reynolds. Se esse número for alto, esse escoamento ele tende a ter uma maior possibilidade de ser turbulento. Se ele for baixo, sua possibilidade de ser laminar é superior. Apenas um exemplo, temos aqui um escoamento em um tubo, em um duto, a uma velocidade V
média. O diâmetro deste tubo é igual a L e seu número de Reynolds ele é dado pela velocidade média multiplicado pelo seu diâmetro dividido por Ni, a viscosidade cinemática. Não vamos entrar em muitos detalhes mais profundos sobre a turbulência, sobre as suas equações matemáticas, sobre o seu comportamento físico. Vamos apenas explicar o básico para entendermos o efeito da turbulência na camada limite e na transferência de energia térmica. Vamos considerar um escoamento simples, laminar, muito bem organizado, como por exemplo essas várias esferas aqui. Vamos imaginar que este é um escoamento interior de um duto nesta direção, com uma determinada velocidade média, e essas camadas, as camadas 2, 5, 7 e 12, elas permanecem perfeitamente alinhadas, organizadas. À medida que o número de Reynolds deste escoamento ele aumenta, as suas forças inerciais elas são superiores às forças viscosas, a viscosidade não é suficiente para restringir esse fluido e desorganizações começam a ocorrer. Ou seja, esta esfera 2, ela tende a ir para o centro do escoamento e a viscosidade não é suficiente para segurá-la naquela posição, enquanto a esfera 7 ela tende a ir em outra posição. Ou seja, como a viscosidade não é suficiente para segurar cada uma dessas esferas, cada uma dessas camadas no seu devido local, ocorre uma mistura. Então todas essas camadas elas sofrem misturas, porque a viscosidade não é suficiente para segurá-las. Então este é um efeito da turbulência. Ao aumento da mistura, um comportamento caótico que não consegue mais deixar cada uma das camadas no seu devido local. Ou seja, tudo entra numa grande homogeneização. Uma figura que pode detalhar um pouco melhor a diferença física, a observação entre o escoamento laminar e o turbulento é esta aqui. Temos inicialmente um escoamento laminar, temos aqui uma pluma, possivelmente gerada por uma diferença no gradiente de massa específica, onde esse escoamento ele inicialmente é laminar, organizado, e à medida que ele adentra na atmosfera, ele aumenta o seu número de Reynolds, ele também aumenta a possibilidade de transição, a possibilidade de se tornar um escoamento turbulento. Então, ele entra em um regime transicional, onde perturbações, conjuntamente com o aumento das forças inerciais começam a agir, e esse escoamento ele começa a aumentar seu nível de mistura, perturbações são amplificadas, uma desorganização é gerada e o escoamento se torna turbulento. Então, um escoamento turbulento ele tem a seguinte característica: ele é todo bagunçado, ele é composto por vários vórtices, vários comprimentos de vórtices diferentes que interagem entre si e nos dão o fenômeno da turbulência. A camada limite ela não é diferente do que vimos até agora. A camada limite também tem seu escoamento dado como laminar, transitório ou turbulento. E o que nos indica qual é o regime deste escoamento? É o número de Reynolds. E o número de Reynolds ele é dado em uma placa plana em função da sua distância percorrida. Então o número de Reynolds, por exemplo, temos aqui XCR. O número de Reynolds dessa posição é dado por Reynolds é igual a XCR multiplicado pela velocidade infinito, vamos chamar de V, dividido pela viscosidade, pelo Ni. E com esta equação notamos que à medida que esse X ele cresce, o número de Reynolds também aumenta. Então o número de Reynolds ele aumenta à medida que o escoamento ele se desenvolve. Então o número de Reynolds é uma função de X. Reynolds é igual a Reynolds em função de X.
Então, revendo o escoamento, temos aqui um fluido que chega com uma velocidade normal até essa superfície. Ele se depara com essa superfície plana, inicia o escoamento com uma camada limite muito fina, muito esbelta. Esta camada limite ela aumenta, ela se desenvolve à medida que percorre o comprimento X, chega em um ponto onde o número de Reynolds e sua espessura ela já é crítica. Ela é crítica porque as forças inerciais começam a superar essas forças viscosas. A viscosidade não é mais suficiente para segurar esse escoamento organizado. Perturbações começam a ser amplificadas e o escoamento, após sua transição, ele se torna totalmente turbulento. Então, esta região aqui temos um escoamento totalmente turbulento. Ou seja, a potencialidade de mistura nesse escoamento é maior. E se essa capacidade de mistura do escoamento é maior, o que acontece com essa transferência de energia? Ela ocorre mais rapidamente, ela tem uma maior capacidade de ocorrer. Ou seja, um escoamento turbulento, ele aumenta a capacidade de transferência de energia por convecção. Um escoamento turbulento aumenta o H. Outra observação importante sobre a camada limite é a diferença nos perfis de velocidade. Notamos uma diferença aqui entre os dois, onde este primeiro aqui ele está no escoamento laminar e esse segundo no escoamento turbulento. Primeiramente, vamos deixar claro, este perfil de velocidade é um perfil médio, não é um perfil instantâneo. Por quê? Pois a turbulência ela é instantânea, ela não tem um comportamento permanente. Então, a cada segundo, a cada posição, a velocidade está modificando, a velocidade está variando. No entanto, ao longo do tempo, esta velocidade ela tem um comportamento médio permanente, correto? Então, este aqui é o perfil de velocidade permanente, médio. Notamos uma seguinte diferença que é muito importante para a gente. A diferença na inclinação deste perfil de velocidade. Notamos que a inclinação no escoamento turbulento ela é menor, se analisarmos este ângulo, do que no escoamento laminar. Se esta inclinação é menor, nos indica que o gradiente de velocidade no escoamento turbulento é maior. Se o gradiente de velocidade é maior, como vimos na aula anterior, essa taxa de cisalhamento, essas tensões cisalhantes, elas são dadas por uma combinação entre a viscosidade e o gradiente de velocidade. Se o gradiente de velocidade é maior, esse cisalhamento é maior, e o atrito, a força de arrasto, o coeficiente de arrasto também é maior. E como há uma similaridade, uma semelhança entre o escoamento, entre a camada limite térmica e a camada limite de velocidade, o mesmo ocorre para a camada limite térmica. Se temos no escoamento turbulento um gradiente maior de temperatura na camada limite turbulenta, quer dizer que a intensidade dessa transferência de calor também é maior para o escoamento turbulento. Então o escoamento turbulento ele aumenta a nossa capacidade de transferência de energia térmica. Porém, ele também aumenta o nosso arrasto, nosso atrito. Então, a perda de carga também é maior. Ou seja, como tudo na engenharia, ganhamos de um lado e perdemos do outro. Aumentamos o fluxo de energia térmica, porém aumentamos também o coeficiente de arrasto. Então, algumas observações acerca da camada limite. A camada limite laminar é um movimento altamente ordenado. A zona de transição é uma região indeterminada, bastante complexa, que caracteriza a transição entre o escoamento laminar e o escoamento turbulento. Não vou entrar nesses detalhes, mas para o escoamento ser definido como turbulento, algumas características devem ser preenchidas. E a camada limite turbulenta, o escoamento altamente irregular, caracterizado por um movimento tridimensional e desorganizado, desordenado. Pessoal, é importante lembrarmos que altos números de Reynolds é uma afirmação relativa,
Porque o que é alto número de Reynolds para um escoamento, por exemplo, sobre uma esfera, é diferente de um alto valor de número de Reynolds para um escoamento interno, uma tubulação de seção circular. Então, o que é alto número de Reynolds? Temos uma gama provinda, por exemplo, de experimentos, e nesses experimentos nós observamos um número de Reynolds a 2200 é necessário para ocorrer a transição para essa geometria. Para aquela geometria precisamos de um número de Reynolds maior. Mecanismos de gatilho, essa transição ela também necessita de perturbações. Se tivermos um sistema perfeitamente isolado do mundo real, sem nenhuma vibração nem acústica, nem estrutural, sem nenhum ponto de início dessas perturbações, o escoamento ele pode não ser transicionado e continuar como laminar, mesmo após atingir o número de Reynolds necessário para sua transição à turbulência. Só para termos uma noção, em camadas limites plana, como mostramos nos exemplos anteriores, o número de Reynolds de transição é 5 vezes 10 à quinta. Lembrando também que o número de Reynolds não tem dimensão, é um valor adimensional, e ele é utilizado para caracterizar e comparar escoamentos que possuem diferentes ordens de comprimento, de diferentes fluidos, por exemplo. E como já observamos, qual dos tipos de escoamentos nos darão um maior valor de tensões superficiais? Então, vamos considerar o mesmo fluido escoando sobre uma superfície. O escoamento laminar e o escoamento turbulento são apresentados. Notamos que o perfil de inclinação, o perfil de velocidade de escoamento laminar, ele é dado como um comportamento parabólico com uma determinada inclinação. Já o escoamento turbulento, ele possui um perfil de velocidade média diferente, e este perfil ele possui um maior gradiente, ou seja, ele tem uma maior variação dessa velocidade e um menor espaço. Vemos aqui que a velocidade é U traço, representando uma velocidade média ao longo do tempo, e aqui já é U, pois o escoamento laminar ele é constante, ele é permanente ao longo do tempo. Então vemos que no escoamento laminar o gradiente de velocidade é menor do que no escoamento turbulento, e por isso suas tensões superficiais são também menores. E a camada limite térmica? A camada limite térmica ela tem um comportamento similar à camada limite de velocidade, é profundamente influenciada pela natureza do escoamento, por exemplo, qual o tipo de fluido que está escoando, qual é a temperatura desse fluido, qual o número de Reynolds, e diversos outros fatores são importantes para a definição dessa camada limite térmica. Além disso, notamos que o fato da camada limite ser laminar ou turbulenta, ou seja, seu regime, ele influencia fortemente o comportamento dessa camada limite térmica. Então vamos notar aqui, vamos observar o seguinte. Vemos inicialmente a espessura da camada limite de quantidade de movimento. Seu comportamento é dado pelo seguinte: ele tem um comportamento, ele aumenta o seu valor, aumenta essa espessura, porém de uma forma mais comportada, caracterizada pelo escoamento laminar. À medida que esse número de Reynolds desse escoamento laminar ele aumenta, ele atinge proporções de maiores forças de inércia em relação às forças viscosas, o escoamento ele se torna mais instável e ocorre a transição. E na transição, esta camada limite ela aumenta a sua espessura de uma forma um pouco mais rápida, mais acelerada. E a partir da transição, ela entra em regime turbulento e continua o aumento de sua espessura, e ela está totalmente turbulenta. Vamos agora ver o comportamento do coeficiente convectivo. À medida que esta camada limite se desenvolve, ele diminui seu valor. Por que ele diminui seu valor? Porque o coeficiente de convecção, ele, assim como o coeficiente de arrasto, ele é caracterizado por um valor de K multiplicado por um gradiente de temperatura. Voltando
a figura anterior, a camada limite, notamos o seguinte: neste ponto de escoamento, a temperatura é dada por Ts, que é a temperatura da superfície da placa, e a temperatura do escoamento distante é Tinf. E notamos também que a variação entre Tinf e Ts, ela se dá basicamente na espessura desta camada. Então temos, por exemplo, esta espessura, ou seja, a variação de temperatura entre Tinf e Ts, ela ocorre nesta distância. Então temos aqui essa dada distância. À medida que esta camada limite ela aumenta a sua espessura, essa distância também aumenta. Então temos aqui uma distância maior. Se temos uma distância maior, o comprimento para a temperatura mudar de Ts para Tinf, o comprimento é maior. Ou seja, a mesma diferença de temperatura, num comprimento maior, o gradiente de temperatura é menor. Ele transiciona, ele modifica seu valor mais suavemente. E se ele está mais suave, acontece que seu coeficiente convectivo ele é menor. Então ele diminui à medida que a camada limite aumenta a sua espessura. Porém, o que acontece? Na transição, além de aumentar essa espessura, o perfil de velocidade ele modifica. Um perfil que ele era mais suave, mais parabólico, ele se torna mais chato. Vamos voltar aqui à figura. O perfil que era suave, ele se torna mais brusco. É uma mudança mais brusca. Então, mesmo que a camada limite tenha aumentado sua espessura, o ângulo no contato, o ângulo de variação de temperatura e de velocidade no contato com a placa, ele é menor. Ou seja, esse gradiente de temperatura ele é maior. E se o gradiente de temperatura ele é maior, e à medida que esse escoamento deixa de ser laminar e se torna turbulento, o valor de H do coeficiente convectivo ele aumenta seu valor acentuadamente. Ok, então ele se tornou um escoamento turbulento, o H ele aumentou bastante e esse escoamento ele continua se desenvolvendo. E o H ele volta a decair, porque a espessura da camada limite volta a aumentar. Então temos dois mecanismos importantes aqui. O primeiro mecanismo é a espessura da camada limite, que aumentando sua espessura, o H ele tende a diminuir. E o outro mecanismo é essa transição de regimes. Num regime turbulento, o H é maior do que em um regime laminar. Então, naturalmente o H cai, mas quando ele se depara com essa transição, ele sobe e depois ele continua decrescendo. E desta forma, vemos que próximo à transição, o valor de H, ele é maior para o escoamento turbulento do que para o escoamento laminar. Porém, em distâncias muito próximas ao início da fronteira imersa ou distâncias maiores dessa transição, o H para o escoamento laminar ele pode ser maior do que o H para o escoamento turbulento. Ok, pessoal, chegamos ao fim da aula de hoje. Já vimos uma grande carga teórica abordando a camada limite e na próxima aula vamos falar um pouquinho sobre a matemática, as equações da camada limite e como podemos simplificá-las e utilizar esta simplificação para resolvermos e compreendermos comportamentos mais gerais sobre a transferência de calor e energia térmica em mecanismos de convecção. Muito obrigado, até a próxima aula.